dê-nos a direção da tua palavra e quando o Senhor fala, milagres acontecem. E aquele que crê, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Davi já estava morrendo, já estava velho, já idoso, e ele sabia que ele ia morrer. E ele já tinha escolhido Salomão para ser o seu sucessor, o rei. Ele assumiu o reinado. Então, ele vai fazer o seguinte, ele chama Salomão para dar algumas instruções e morrer. E ele vai dizer o seguinte: Salomão, eu estou indo para o caminho de todos os mortais, eu vou morrer. Mas a primeira coisa que eu quero que você tenha é coragem. Tem o quê, pessoal? Coragem. Querido, hoje nós estamos vivendo uma geração de gente medrosa, de gente que não tem coragem de arriscar, coragem de assumir, coragem de pegar o boi pelo chifre, como se diz aí, coragem de responsabilidade. Salomão ia assumir o lugar do rei Davi, então ele precisava ter muita coragem. Se ele fosse assumir com medo, não ia dar certo. Davi matou muita gente, Davi trouxe um reinado de prosperidade, Davi cresceu Israel, fundou Jerusalém, a capital, fez tanta coisa, e agora Salomão ia continuar a obra dele. E ele tinha que ter coragem. Às vezes, você reclama que está faltando oportunidade para você, você reclama que as coisas estão um pouquinho mais complicadas na tua vida, mas quando Deus vai entregando coisas, você tem medo. Você se sente inseguro. Então a palavra de Deus aqui nessa tarde, tenha coragem. Recebem? A segunda coisa que Davi fala, seja homem. Não seja mulherzinha, frutinha. Seja homem. Homem para ter responsabilidade, porque agora você é um rei. Você agora vai ter que tomar conta de tudo isso. E não vai poder agir com sentimentos. Mas agora você vai ter que agir com a fé. Agir com a razão. Agir de uma forma que muita gente vai pensar que está errado e você está certo, vai bater de frente. Quando fala ser homem, não é só apenas ser homem, mas ser homem, ser mulher, pessoas decisivas na vida. Às vezes, querido, pela sua falta de coragem, sua timidez, você se cala, você fica muito caladinho, você fica muito atrás. E Davi sabia o que era ser atrás, porque Deus achou Davi atrás das malhadas. E Davi não queria que Salomão ficasse atrás, mas ele queria que Salomão ficasse na frente, sendo guiado. Diga glória a Deus. Aí ele vai começar um ensinamento, versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores. Amém? Agora eu vou ensinar tudo isso aqui para você hoje. Davi vai falar de 5 coisas para Salomão: mandamentos, estatutos, preceitos, juízos e testemunho. Ele manda Salomão guardar mandamento, estatutos, preceitos, juízos e testemunho. E o que é isso? Eu penso assim, eu penso assado, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Deixa eu falar sobre mandamentos. Quando fala de mandamentos, vocês lembram logo dos 10 mandamentos. Mas tem muito mais. Mas o que é mandamento? Mandamento é um requisito que Deus espera de nós.
Tudo que Deus espera de você é um mandamento. Ele espera que você seja fiel, é um mandamento. Ele espera que você vá até o final, é um mandamento. Ele espera que você cruze a linha de chegada. Pegue a sua cruz e me siga, é um mandamento. Então o que é mandamento? Mandamento é tudo aquilo que Deus espera de você. Se você quer ser um crente vitorioso, se você quer ser um crente abençoado aqui na terra, bispo, eu estou na igreja há tantos anos, por que a minha vida não muda? Será que porque você não obedece os mandamentos? Será que aquilo que Deus espera de você, você não dá para Ele? Deus olhou para você, deu uma condição de você ser salvo, deu uma condição de você vir para a igreja, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, e agora que Ele exige algumas coisas de você, você não dá? Não será isso o motivo do seu fracasso? Não será isso o motivo que as coisas não estão dando certo para você? Tem tantos mandamentos na Bíblia. De crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Será que você crê? Ele espera de você uma crença. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Você crê? Existem tantos mandamentos do Senhor. E tem gente que às vezes não dá isso para Deus. Quem está entendendo? Eu agora vou falar sobre estatutos. Estatutos na Bíblia, pessoal, é costume, é festa, é data. Existem alguns estatutos na Bíblia que era para o povo obedecer. Deixa eu dar um exemplo para você sobre a Páscoa. Se eu não me engano, até hoje Israel faz isso. Se eu não me engano, para não falar uma besteira, não sei se é em agosto, eu não lembro agora, um mês, que eles pegam um pão. Eles mandam fazer pão e mete ervas amargas. E o pão fica amargoso, horrível de comer. E todos eles comem esse pão amargo. As crianças só faltam vomitar, mas tem que comer. E para quê, bispo? Para lembrar que um dia aquele povo foi amargurado. Para lembrar que aquele povo sofreu na mão de Faraó, mas que hoje está livre em nome de Jesus. Você precisa guardar costumes. O povo de Deus tem costume. Nós não somos um povo jogado. Nós temos o nosso costume. Nós já temos algo. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, pode ser que seja um exemplo feio, mas não estou fazendo comparação com nós, um ser humano como animal. Quando você vai criar um animal, você vai criar um gato, um cachorro. Quando você pega ele filhote, bem pequenininho, é bom. Mas quando você já pega ele já grande, crescido, adulto, ou aí ele fala adolescente, ele já vem com seus vícios, seus costumes. Até você tirar o costume dele e botar o seu, dá trabalho. Às vezes nem dá mais, porque ele já se acostumou daquela forma. Quem está entendendo? Então, o povo de Deus tem o seu costume. Tem costume de orar. Tem costume de ler Bíblia. O povo de Deus tem costume de estar numa fila de um banco, na fila do mercado e falar de Jesus para alguém. Você só fala de Deus? Não, eu falo de outras coisas também. Eu falo de futebol, falo de política, falo de qualquer coisa. Mas eu tenho o costume de falar de Deus. Amém, pessoal? Você precisa ter esse costume. Davi estava falando, Salomão, guarda os costumes. Em outras palavras, não vá se misturar com os outros costumes.
O povo de Deus tem o seu costume. Aqui na nossa casa nós fazemos assim. Na sua casa você faz assim, mas na minha casa eu faço assado. Ah, mas aqui todo mundo bebe isso. Todo mundo menos eu. Você tem costume de beber. Eu não tenho. Ah, mas aqui todo mundo tem um costume de soltar um palavrão. Mas nós aqui nós não temos esse costume. Não, porque todo mundo aqui, a gente fica nervoso, estressado, sai xingando todo mundo. Aí são vocês, mas o meu costume não é assim. Eu já tenho um costume em Cristo. Entende o bispo? Davi vai falar sobre uma coisa chamada preceitos. Salomão, guarda os mandamentos, guarda os estatutos, mas guarda também os preceitos. E o que é preceitos? Preceitos são normas, regras, padrões, condições. Há um padrão de vida do crente. Ele tem esse padrão. E esse padrão faz você viver nessa sociedade. Tem gente que vai torcer o nariz, vai fazer cara feia, tem gente que vai debochar, vai rir de você, mas é o seu padrão. E eu não estou nem aí. Dane-se os outros. É o meu padrão. É a minha regra. É a minha condição. Quem está entendendo? Então eu não vou me sujeitar ao mundo. O mundo vai vir com suas condições e eu venho com a minha. E eu jamais vou ceder às minhas condições para me adaptar às condições do mundo. Eu sou crente. Era isso que Davi estava dizendo para Salomão. Eu vou morrer, rapaz. Mas você viu a minha regra. Você viu a minha condição. Você viu as minhas normas. Eu faço assim. Eu creio aqui, eu creio assim. A minha vida, ela segue isso aqui. Amém, pessoal? Amém. Um silêncio. E isso você tem que viver. Quem é você? Você tem regra? A sua casa tem regras de adoração? Tem normas? Você é crente aqui dentro da igreja, mas você também é crente dentro da sua casa? Lá na sua casa tem coisa ainda mundana? Qual é a regra que você tem? Um dos mandamentos de Deus, que era para adorar somente a Ele. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não terás imagens, não terás ídolos. São mandamentos. Aí alguém da sua família chega para você e diz assim, ó, eu sei que você é evangélico, eu sei que você é crente, e às vezes você não acredita, mas guarda essa imagem para você, é um presente que eu quero te dar, e você guarda. Está lá na sua casa, uma imagenzinha. Ah, isso não tem nada para você. Essa não é a nossa regra. Nós não dobramos os joelhos para a imagem. Nós não fazemos sinal de cruz. Essa não é a nossa regra. Não é a nossa condição. Mas, bispos, foi fulano que me deu. E se eu falar que não, vai ficar sentido, que fique sentido. Mas você não vai se sujeitar à regra dos outros. Ah, mas vai ficar magoado comigo. Que fique magoado com você. Vai fazer o quê? Não sabe quem é você?
Na sua casa todo mundo é evangélico. Todo mundo é crente. Aí você vai fazer uma festa, vai um familiar e leva bebida. Por quê? Se na sua casa todo mundo é crente. Você já não bateu regra lá não? Ó, na minha casa aqui só vai entrar refrigerante e suco. Ah, mas eu bebo. Então vai beber para bem longe daqui. É a minha regra. É a minha condição. Eu não vou me sujeitar ao mundo. Era isso que Davi estava dizendo para Salomão. Você quer ter sucesso? Você quer vencer na vida, Salomão? Você quer que tudo seja próspero? Então guarde os meus preceitos. Os preceitos de Deus, guarde as condições de Deus. Guarde as normas. Crente tem normas. Quem está entendendo isso? Você não vai ver o bispo Leandro sem camisa na rua. Dentro de casa eu fico, mas na rua não. Não combina. Não combina. Não dá. Então você vai vendo as coisas e você vai eliminando, tirando. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu devo, isso aqui eu não devo fazer. Eu tenho uma norma, eu tenho uma condição, eu sou crente, eu não aceito isso aqui. Eu não quero assim, eu não quero desse jeito. E você vai colocando a sua condição. E isso tem que estar com você. Amém, pessoal? Davi vai falar sobre juízos. Que Salomão tinha que guardar os seus juízos. Juízo já diz tudo, o nome já diz juízo. O que é juízo? Punição. Punição contra a quebra da lei. Se uma pessoa entra no mercado e rouba alguma mercadoria, qual é a punição do ladrão? Não é ser preso? É ou não é? Então foi um juízo, foi julgado, está em juízo, foi em juízo e foi condenado, está preso. Então Davi está falando assim, ó, observa o juízo, observa o final da queda, para você não fazer. Se eu sei que eu só roubar um celular, eu vou ser preso, então eu não roubo. E não roubarás, mandamento. Eu não vou fazer isso. Eu sei que se eu matar alguém e a polícia me pegar, eu estou preso. E o mandamento fala, não matarás. Então eu tenho que observar o final da tragédia, o final das coisas. O diabo, ele vai apresentar para você algumas propostas, como eu preguei domingo passado. Ele vai apresentar para você algumas propostas, algumas tentações, algumas quedas. Cai hoje, se você quer. Você quer? Não, hoje eu quero cair mesmo. Então vai. Mas depois não diga que é o diabo. Foi você. Porque você sabe qual é o final. Você sabe. Você sabe qual é o final da tragédia. Você sabe que pecado na vida do crente é tragédia. É acidente que pode matar. O salário do pecado é a morte. Então, Davi está tentando falar para Salomão, observa o final. Observa o final. Olha o que acontece. Para quem não conhece a história, Salomão é filho de Davi com Betseba. Para quem não conhece a história, Davi foi andar no palácio, encontrou Betseba tomando banho no terraço, nua,
Quando Davi olhou, se apaixonou por ela. Aí descobriu que aquela mulher era casada com Urias. Se eu não me engano era Urias. Ele vai mandar matar o marido para ficar com ela. Olha a tragédia. A criança nasce, fica doente e morre. Então Davi sabia do juízo. Então ele está dizendo: Salomão, aprende comigo. Olha a besteira que eu fiz. Eu fiz uma besteira tão grande com a tua mãe que eu quase morri. Teu irmão que morreu no meu lugar. Então, não faça a besteira que o teu pai fez. Aprenda isso. Pare de fazer a besteira dos outros. Pare de cometer os erros que os outros cometem. Olha para o final deles. Você vai ver a desgraça de vida que é, vida sofrida. Pode ser crente, pode ser evangélico, mas é uma vida destruída, uma vida sem paz. Porque está debaixo de juízo. Porque não guarda o juízo. Quem está entendendo isso? Quando a nossa igreja estava lá no centro, perto da lagoa. Eu sentava, acho que foi numa terça ou foi numa quinta, foi durante a semana. Eu estava lá, abri a igreja o dia todo, eu fiquei lá sentado, o dia todo lá sentado. Pessoas entravam para atendimento, oração, e estava ali. E entrou uma senhora me pedindo ajuda em oração porque estava doente com uma suspeita de câncer. Todos os exames estavam já apontando para o câncer, ia fazer outro exame para doente. Mas dá para ver que ela conhecia a Bíblia, que ela falava alguns versículos. Eu fui conversar: a senhora conhece Deus, a senhora sabe? Eu sou pastora. A senhora é pastora? Mas eu estou um pouco meia rebelde. Ela contou a história dela, que era casada. O marido dela, que era pastor também, se engraçou com a vizinha debaixo do prédio. Largou a esposa para ficar com o marido, para ficar com a vizinha embaixo. E ela com raiva, o pessoal parece até filme. Ela com raiva arrumou um homem. E é pastora. E morando em cima com um homem, e o marido morando com a amante embaixo. E pastora. Pregando o evangelho. Aí eu falei para ela: a senhora não está vendo que isso está matando a senhora? Só está em adultério, está em prostituição. E pega o microfone para pregar a Bíblia para o povo. Tem que pregar para a senhora. Pode ser que essa doença que está aí no seu corpo, para ver se a senhora acorda. Se desperte. Pare com isso. Para que a senhora não venha morrer e ir para o inferno. Tem gente que é assim, rapaz. Ela não acorda. Quem está entendendo? E o final da pregação, ele vai falar sobre testemunho. Ele manda guardar o testemunho. Vamos ler o versículo 3, pessoal, só metade do 3. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar os estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos. Diga glória a Deus. Testemunho, o que é testemunho? Testemunho, pessoal, é lembrar do que Deus já fez na sua vida. Isso é testemunho. O que Deus fez por você? Deus já fez tanta coisa. Então lembra disso. Lembra das tantas coisas que Deus já fez por você. Porque tem gente, rapaz, que ela é mal agradecida a Deus. Deus já curou ela. Deus já fez tanta coisa e ela só fica olhando agora para o presente. Queridinho, dá uma olhadinha para trás. Veja o que Deus já fez. Essa canção que a gente cantou, Dia de Sol, eu gosto tanto dela. Eu hoje estou bem, mas eu já estive mal. Hoje eu sou um dia de sol, mas eu já fui um temporal.
Eu já fui um barco à deriva. Eu já fui um verão sem calor. Mas hoje eu estou bem. Então, se hoje eu estou bem, é sinal que Deus me abençoou. Amém? Quem está bem aqui? Você está bem, pessoal? Então é sinal que Deus tem te abençoado. Vai te abençoar mais e mais em nome de Jesus. Seja agradecido. Poxa! Era uma dor de cabeça que estava doendo, você me cura. E depois acabou. É uma doença grave que você colocou a mão, orou e Deus atendeu. Foi uma porta que se abriu. Algo que aconteceu. E tem gente que não é agradecido, não agradece, não lembra. E ele vai dizendo isso, olha, lembra dos testemunhos, lembra que Deus foi misericordioso comigo, Salomão. Lembra que eu era para estar morto, mas Deus foi na minha vida. Lembra que tu nem sonhava em nascer, e eu matei um urso, matei um leão, eu matei um Golias, um gigante. Tudo foi na mão de Deus. Lembra disso. Lembra da oração de Elias para o fogo cair do céu? O Senhor, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel. Oh meu Deus, Elias nunca tinha visto Moisés nem Abraão. Mas ele ouviu dos pais. A história é contada, é passada. As crianças em Israel aprendem o Antigo Testamento. Eles falam para os filhos a história. Eles contam uma história. Tem que ficar guardado. E às vezes você não passa isso para os seus filhos. Você não tem isso para você. Porque você só quer olhar o agora. Não, mas agora eu estou assim, tudo bem. Você pode estar mal agora, ou estar chateado agora, ou estar aperreado agora. Mas ei, estava pior. Você estava arrebentado. Você estava esmagado. Jesus veio na tua história e mudou você. Transformou você. Diga glória a Deus. Fez uma obra na tua vida, lavou você, limpou você. Você está bem. Ah, mas eu podia estar melhor. Tudo bem, mas não seja ingrato. Lembre do que Deus já fez na tua vida. Cada oração que eu já orei, Deus me respondeu. Cada coisa que eu já pedi a Deus, eu não posso me esquecer. E eu falo. Eu transmito. A gente fala isso para Natanael, com 5 anos. Quando a gente compra um brinquedo novo, quando a gente compra uma roupa nova para ele, a gente fala, Natanael, foi papai do céu que deu condição para o papai e para a mamãe comprar para você. Aí ele fala, Jesus é bom, né? Jesus é muito bom. O tempo todo Jesus é bom. Jesus guarda a gente, né? Ele guarda a gente. Então você precisa guardar os testemunhos. Para você lembrar uma coisa que Deus lá atrás fez na tua vida. Lá atrás. Mas que aqui na frente Ele vai fazer. Se Ele foi o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje. E será o Deus de amanhã. Ele não muda. Ele é fiel. Então, em cima dessa palavra de hoje, eu quero orar com você. Para você aprender a guardar os mandamentos, os requisitos que Deus espera de você. Ele espera muita coisa de você, viu? Ele espera coisas de você. Deus só está olhando para você, só está olhando para mim. E Ele espera algo de nós. Deus está querendo de nós os nossos estatutos, os costumes.
Nós temos um costume de não comer sangue. Nós não comemos sangue. Ah, mas a minha vizinha, o meu familiar fez uma comida que vai sangue. Que ele coma. Nós não comemos. Sangue é vida. Está na Bíblia, nós não comemos. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada. Querido, é o meu costume. Quem está entendendo? É os meus estatutos. Eu tenho um estatuto. Tem coisas que eu não faço, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou servo do Senhor. Nós não comemos nada que é oferecido a ídolos, a imagens, a esculturas, a deuses. Nós não comemos. Nós não fazemos parte de muitas coisas. Recebe essa palavra? Guardamos os preceitos, juízos e testemunhos. E é em cima dessa palavra que eu quero orar com você. E Deus, com a sua infinita misericórdia, vai nos renovar aqui nessa tarde. Recebe essa palavra? Então diga glória a Deus. Vamos glorificar a Deus.